Imagina tudo o que o seu negócio precisa. Crédito para sua empresa acontecer. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Olá, meus amigos, bem-vindos aí mais uma vez ao Congresso Abrazel. Estamos na 33ª edição, um congresso digital, num momento extremamente importante aí da nossa retomada da economia. E nessa palestra eu tenho o prazer de receber o Álvaro Garcia. O Álvaro Garcia é o CMO da Mondelez, é o diretor de marketing da Mondelez, e vai contar um pouco aí para a gente desses novos desafios, ou como que a gente vai fazer para entender as marcas e entender como que a gente está neste momento tão importante de conseguir se comunicar e falar com o nosso consumidor. Agora é um prazer te ter aqui e acredito que vamos aprender muito contigo. Muito obrigado, Matheus. Muito bom estar aqui com você. Olá a todos. É um enorme prazer estar aqui no Congresso da Abrazel. Eu trabalhei 16 anos na Diageo, agora estou há um ano na Mondelez, então sempre estive muito próximo de bares, de restaurantes, toda essa comunidade. Então, para mim é um prazer enorme poder trocar um pouco, bater um papo com vocês aqui nesse congresso. Vou começar minha apresentação e vou falar um pouco. Meu tema que eu trouxe aqui para vocês é como renovar sua marca para novos tempos. Então, falar um pouco desse momento que a gente está vivendo e um pouco essa visão de como renovar as marcas. E para começar a falar desse tema, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é um pouco dos novos tempos. Eu acho que todos nós estamos vivendo uma situação que eu diria surreal, né? Nunca imaginada na nossa história, esse 1 ano e meio que nós estamos vivendo dentro da pandemia. E muito se fala o que está acontecendo na pandemia, as mudanças de comportamento da pandemia, o que vai acontecer pós-pandemia, né? Então, para começar a nossa conversa, eu vou falar um pouco sobre essas duas coisas. Quando a gente olha um pouco das mudanças de hábitos que a gente tem observado durante a pandemia, e aqui vocês vão se identificar com várias delas, a gente tem mudanças enormes da forma como a gente está vivendo, obviamente. Então, trazer um pouco para o universo aqui de alimentação, de bebidas. Então, a gente vê um crescimento de culinária em casa, tanto do ponto de vista para a própria família, até como negócio. Momentos em família, com certeza, cresceram muito mais, e foram muito mais valorizados. A gente percebe também um aumento de consumo de produtos de indulgência no lar. As pessoas deixam de sair, às vezes, para ir para um bar, para ir para um restaurante, para ir para algum lugar, para a casa de um amigo, e acaba comprando alguma coisa em casa para poder ter aquele momento de descontração. Isso a gente viu bastante durante a pandemia. A questão de como a gente está comprando também, acho que isso é uma mudança que todos nós estamos vivendo. Então, principalmente no começo da pandemia, menos visitas aos supermercados e a mercados. A gente começou a trabalhar mais abastecimento em alguns casos, compras online, com certeza. Muita gente durante a pandemia começou a comprar até pela primeira vez online, e isso é uma coisa que depois que você começa a comprar, você aprende, e é um hábito que com certeza vai fazer parte do nosso dia a dia. Sem contar essas coisas mais amplas, como queda na renda, trabalho remoto, tudo isso que eu falei para vocês, de uma certa forma a gente já viu, a gente já viveu. Agora, a grande pergunta que a gente tem que falar, e tem que se fazer sempre é: isso vale para todo mundo? E o que vai continuar pós-Covid? Eu acho que um erro que a gente comete, e até nesse meu gráfico aqui eu trouxe vários exemplos, como afirmações, é generalizar. Eu acho que uma coisa que a gente percebeu muito nesse período que a gente está vivendo é que não dá para generalizar, porque cada um viveu uma realidade muito diferente do outro durante essa pandemia. Algumas dessas coisas que eu coloquei aqui se aplicam a algumas pessoas, outras a outras não se aplicam, e assim por diante. E a mesma erro a gente não pode cometer quando a gente fala do pós-pandemia. Eu acho que tem duas certezas que a gente pode falar no pós-pandemia. Para mim são só duas certezas que a gente pode dizer a partir de agora que vai acontecer no mundo pós-Covid. A primeira delas é que nada vai ser exatamente como antes. Eu acho que não tem como nós passarmos 1 ano e meio vivendo uma coisa tão diferente e dizer que a gente vai voltar a fazer exatamente as mesmas coisas que a gente fazia
antes da pandemia. Isso é impossível. A gente mudou como pessoas, a gente mudou em todos os aspectos, e nossa vida pós-pandemia com certeza vai ser diferente. E, como todo mundo fala, nós viveremos todos um novo normal. Agora, na minha opinião, na verdade, não é um novo normal. É um novo normal para cada um. Cada um de nós vai ter o seu novo normal. Essa conversa de o novo normal, eu não acredito, né? Porque, de novo, cada um viveu uma situação diferente, cada um tem sua história e cada um vai viver um pós-pandemia completamente diferente dos outros. E cada um teve um efeito na vida diferente. E essa situação de cada um vivendo um novo normal traz uma enorme pressão para nós. Nós da indústria, vocês que são donos de negócio, porque seria muito mais fácil, né, se a gente tivesse uma visão única do que vai acontecer no mundo. A gente fala, bom, se o mundo vai para essa direção, eu adequo o meu negócio, adequo minhas marcas para levar para essa direção. Quando a gente para e pensa que cada um vai viver uma realidade diferente, o que a gente faz? Como é que a gente adequa nosso negócio? Como é que a gente adequa nossas marcas se cada um vai viver uma coisa completamente diferente do outro? Então, acho que a grande palavra para nós, pós-pandemia, já era durante a pandemia, mas para mim vai ficar ainda mais relevante pós-pandemia, é a palavra empatia. O mundo do pós-pandemia é um mundo que a empatia vai fazer total diferença. Empatia, mesmo no sentido de se colocar nos sapatos do outro, de você realmente escutar o outro, pensar, entender o contexto do outro, para tentar atendê-lo da melhor forma possível, para tentar dar uma solução da melhor forma possível. Generalizar, tentar fazer coisas para todos, tentar colocar todo mundo numa média ou numa generalização, isso não vai funcionar pós-pandemia, com certeza. Então, empatia é a palavra da vez. E quando a gente fala de empatia e fala de universos individuais no mundo pós-pandemia, isso tem um impacto enorme no marketing, na forma como a gente constrói as marcas. E se a gente parar para pensar como a gente costumava construir as marcas no passado, eram aquelas grandes mensagens para grandes populações. Era uma coisa sempre muito genérica, muito geral. E não vai funcionar dessa maneira daqui para frente. Então, uma das coisas que a gente tem discutido muito na Mondelez é o novo papel do marketing. A palavra marketing vem de marketing, de mercado. Então, é a conversa que você fala com o mercado, fala com um grupo de pessoas, fala com o mercado brasileiro. O mercado brasileiro são 200 milhões de pessoas. Então, são 200 milhões de indivíduos, não é um mercado. Então, a grande reflexão que nós fizemos na Mondelez, e nós estamos trabalhando de uma forma diferente, é que a gente deixa de falar de marketing e a gente começa a falar de uma coisa que nós criamos, que é o que a gente chama de humaning, que tem a combinação da palavra humano ao invés da palavra mercado. A gente deixa de falar de uma mensagem para o mercado e a gente começa a se preocupar muito mais no entendimento e a conversa e a conexão com os humanos, com as pessoas. Essa, na nossa opinião, é a grande mudança que o pós-pandemia vai exigir dos negócios. A gente vai ter que pensar muito mais individualizado e trazer as pessoas cada vez mais no coração dos negócios. E aí, falando um pouquinho do que quer dizer esse humaning, que é um jogo de palavras interessante, mas o que quer dizer isso na prática? Na prática, a grande mudança que a gente está enxergando e a gente está se propondo a fazer é deixar de pensar o marketing para consumidores, que é a conversa antiga, e passar a se preocupar e a construir as marcas e o negócio muito mais focado em conexão com humanos. Eu acho que só a palavra consumidor, se a gente for parar para pensar, ela de uma certa forma já restringe a pessoa à relação que ela tem com o seu negócio, com a sua empresa, com o seu bar, com o seu restaurante ou com a sua marca. É o consumidor de Lacta, esse é um consumidor de Trident, é o consumidor de Halls. E, na verdade, nós somos muito mais do que isso. A gente, uma pequena parte da nossa vida, minúscula parte da nossa vida, a gente está consumindo uma marca, ou a gente está indo num bar, ou a gente está indo num restaurante. Nossa vida é muito maior do que isso. Quando a gente fala consumidores, a gente está falando da pessoa só na relação direta com aquele produto, com aquela empresa, com aquele bar. E nosso desafio é olhar essa pessoa de uma forma cada vez mais integrada. Entender ela como pessoa e saber que a nossa relação com ela é só um pedacinho dentro de uma vida muito mais complexa. Então, conexão com humanos é a nova proposta que a gente coloca na mesa a partir de agora no mundo pós-pandemia. E o que quer dizer isso também, indo um pouco mais a fundo do como é que a gente faz isso então? Quais são as mudanças que a gente espera para poder se conectar mais com humanos ao invés de fazer grandes campanhas, grandes mensagens para o mercado como um todo?
O grande princípio de Humany, né, quando a gente fala dessa palavra, é trazer empatia para o coração do negócio, né, e ser empático com as pessoas, entender o que elas estão passando, entender o contexto, entender o que elas precisam, e criar experiências e expressões que consigam encantar suas mentes, suas almas e seus sentidos. Então, esse é o princípio que está por trás do Humany. Entender a pessoa profundamente, entender seu contexto, entender até coisas que ela não fala e poder encantá-la de uma certa forma, mente, alma e sentido. E para a gente fazer isso, com as pessoas que circulam nas nossas empresas, com as pessoas que consomem nossas marcas, a gente também tem que fazer uma reflexão grande de como é que a gente é como negócio. Não adianta você tentar ser alguma coisa que você não é internamente. Então, uma das transformações também que a gente está se propondo a fazer, eu convido vocês também a refletirem, é quem nós queremos ser, para poder exercer o Humany da melhor maneira possível. E o que a gente quer ser, para poder trabalhar dessa forma mais empática, é um grupo de pessoas que se importem com pessoas. É um time colaborativo, um time diverso, um time inclusivo, um time que tem um espírito empreendedor, porque o que vem pela frente vai exigir muito mais flexibilidade, resiliência, esse empreendedorismo, né, que a gente vai precisar cada vez mais, e muito conectado com clientes e parceiros. Não é à toa que a gente está tendo essa conversa aqui hoje. Ninguém vai conseguir sair desse mundo pós-pandemia sozinho, ninguém vai conseguir buscar soluções, como nunca conseguiu, mas isso fica cada vez mais importante, essa parceria entre todos os entes aí das cadeias e dos ecossistemas, para que a gente consiga entregar o que as pessoas estão buscando, entender as pessoas e fazer os nossos negócios prosperarem também. Então, essa é a combinação que a gente está buscando. Entrando um pouquinho mais ainda, então, como é que a gente faz na prática? Então, eu estou falando que a empatia é o próximo grande desafio nosso como negócio. A gente deixa de pensar em marketing, a gente começa a pensar em Humany, a gente traz as pessoas inteiras para o coração do negócio, a gente tem que entender o que elas estão vivendo, e a gente também tem que procurar trabalhar nossos times internos de uma maneira mais inclusiva, pessoas se portando com pessoas. E na prática, o que eu faço, então, para trazer isso para a vida no meu negócio? Vou falar para vocês aqui, contar um pouco os 4 pilares que sustentam aí o princípio de Humany que a gente tem discutido. Então, o Humany considera 4 grandes mudanças. A primeira delas é o que a gente chama de liderar com propósito. Então, nutrir marcas com propósito e não somente com funcionalidades. O que é um propósito de marca? A gente fala bastante, ouve bastante essa palavra hoje em dia, né? A ideia do propósito é uma coisa que tem cada vez mais permeado as nossas vidas. Mas quando a gente fala de propósito de marca ou propósito de negócio, o que é isso? O que é isso? O que quer dizer isso? Né? O propósito, ele é o porquê que a marca existe. Essa marca existe por quê? Não é só o produto em si, mas a marca existe por quê? Qual que é o propósito dela? Eu vou trazer alguns exemplos para tornar isso mais concreto. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com Johnny Walker. Johnny Walker tem um propósito que é inspirar o progresso pessoal. Então, a marca tem esse propósito. Tudo que a marca faz é para inspirar o progresso pessoal. É fazer as pessoas refletirem e inspirar o progresso pessoal. Então, isso está ligado ao Keep Walking, que é a assinatura da marca. Você tem lá o bonequinho Johnny Walker, né, que é o Striding Man. Ele é um personagem que está andando para frente. As mensagens de Johnny Walker são sempre mensagens inspiradoras. O Johnny Walker está sempre celebrando os passos do progresso, né? Então, não esqueça de celebrar cada passo que você dá. Então, a marca existe para inspirar as pessoas para o progresso pessoal. Então, esse é o exemplo de propósito de marca. Um outro exemplo, trazendo agora para o universo da Mondelez, né? Oreo. Oreo é uma marca que tem um propósito fantástico, que é inspirar as pessoas a continuarem brincantes nas suas vidas. A gente, quando é criança, brinca, a gente tem um espírito brincalhão, a gente se diverte com as coisas. Quando a gente fica mais adulto, a gente acaba esquecendo desse outro lado, a gente leva a vida muito a sério. E o papel de Oreo na vida das pessoas é inspirar elas a continuarem brincantes, principalmente pais e filhos. Então, tudo que Oreo faz está ligado a brincadeira, a instigar essa brincadeira entre pais e filhos. Então, esse é o propósito de Oreo. E é muito interessante isso, porque as pessoas estão cada vez mais procurando marcas e negócios que tenham propósitos e valores que se combinem com os delas. Foi feita uma pesquisa pela Edelman em 14 países do mundo, incluindo o Brasil, que ela perguntava bastante sobre isso, sobre escolha de marca, escolha de produtos, escolha de negócios. E 92% das pessoas nessa pesquisa afirmaram que procuram consumir marcas e ir para lugares que tenham propósitos e valores que combinem com os delas.
Então, liderar com propósito, uma super diferença, e é uma coisa que já era importante e vai se tornar ainda mais importante nesses tempos por vir aí que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro pilar de Human. Qual que é o segundo pilar de Human também? Fazer o produto certo. E aqui, quando eu falo de fazer o produto certo, eu não estou falando simplesmente da qualidade do produto, que obviamente é muito importante. Fazer o produto que você está se propondo a fazer, a qualidade certa. Quando eu falo produto, também se aplica à experiência que você oferece no estabelecimento também. Isso também é seu produto. Você oferece uma experiência ali, você oferece uma alimentação, você oferece drinks, você oferece um ambiente, isso também é seu produto. Então, fazer o produto certo parte, sim, dessa parte mais física, mais concreta, mas também tem a ver com o que está por trás do produto, o que está por trás da experiência que você oferece. É o que a gente fala de celebrar a história e as pessoas por detrás do produto. E quais características que tornam aquele produto, ou aquela experiência, ou aquele lugar únicos. Essa também é uma questão que tem crescido muito no comportamento das pessoas, principalmente dos mais jovens. A gente fala geração Z, né? E essas pessoas têm buscado cada vez mais entender o que está por trás do que elas estão consumindo. Não adianta nada você comprar um produto que ele é fantástico na qualidade, se a empresa por trás desse produto é uma empresa que você não confia, ou é uma empresa que não trata bem os funcionários, ou tem valores que não combinam com os seus, que também tem a ver com propósito. E tem muito a ver também que as pessoas buscam cada vez mais entender as histórias por trás. Esse produto vem da onde? Então, por exemplo, Lacta, o ano que vem, faz 110 anos. 110 anos. Então, quando você está consumindo um produto Lacta, você não está consumindo só aquele chocolate. Você está consumindo uma história. Você lembra eu tenho lembranças da minha infância consumindo Sonho de Valsa, eu que moro em São Paulo, de passar na fábrica da Lacta. Então, são coisas que associam ao seu produto ou ao seu lugar que tem muito valor. Isso é uma coisa que a gente também tem que se preocupar bastante. É o segundo pilar de Human. O terceiro pilar. Parcerias. Como eu comentei antes, impossível construir soluções, ter empatia, entender as pessoas profundamente se a gente tenta fazer sozinho. Impossível. Então, a gente tem que cada vez mais contar com o ecossistema à nossa volta. A gente tem que contar com os nossos fornecedores, que conhecem bastante também do negócio que a gente trabalha, contar com os nossos clientes, eles também podem nos ajudar, ou clientes intermediários, ou cliente final, então isso também faz parte dessa conexão. Empresas parceiras, agências, escolas, entidades, associações. Então, quanto mais a gente conseguir se conectar a todo esse ecossistema em volta, mais a gente vai ter assertividade, mais a gente vai entender o nosso consumidor, as pessoas que circulam o nosso negócio, mais a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente está buscando fazer. Então, parcerias é o terceiro pilar, fundamental, cada vez mais fundamental hoje em dia. E, por fim, não menos importante, é o que a gente chama de empatia em escala. A palavra empatia já está falando de uma pessoa, geralmente, empatia com uma pessoa. Só que nossos negócios são feitos de muitas pessoas. Como é que você faz, Eu quero ter empatia, mas eu quero vender para milhares de pessoas. Então, um dos pilares centrais do desafio dentro desse processo de Human é como é que eu consigo ter empatia em escala. Entender rapidamente milhares de pessoas. Aqui, obviamente, tem um peso enorme na parte digital. Então, pegar os dados, entender dados, buscar informações e usar o relacionamento individual que a gente também pode ter com o nosso banco de dados interno e também com o banco de dados do mercado. Então, empatia em escala é o quarto pilar de Human. Então, com isso eu fecho essa parte mais teórica, eu conto um pouco para vocês esse conceito de Human, como é que a gente está trabalhando os 4 pilares. Eu vou trazer para vocês agora alguns exemplos que trabalham um ou mais desses pilares, mas para mim eles são bastante conectados com essa ideia da empatia e com essa ideia do Human na essência. Eu vou contar um pouco para vocês aqui. Bom, sim, faltou super importante. Eu comentei antes que os 4 pilares, a Human tem a ver com o que a gente faz para fora, mas tem muito a ver com como é que a gente trabalha a parte de dentro também. Então, toda a parte de inclusividade, diversidade, isso também é a essência tanto dentro da empresa, quanto de tudo que a gente está fazendo para fora. Acho que é uma realidade que veio para ficar, que faz toda a diferença para nós, para o mercado, para a sociedade. Então, todos os pilares de Human, tudo que a gente faz, está muito amarrado com os conceitos e com as atitudes e ações de diversidade e inclusão também. Agora sim eu passo para os exemplos.
primeiro exemplo que eu quero contar para vocês é um exemplo de óleo que eu tenho um super orgulho e que tá no ar já há algum tempo e a gente está indo para uma segunda temporada agora. Como eu comentei, óleo é uma marca que tem um propósito muito forte de inspirar as pessoas a continuarem brincando. E óleo tem um valor, junto com esse propósito, óleo tem um valor muito estabelecido no mundo inteiro, não só no Brasil, que é o valor da diversidade e inclusividade. Óleo sempre falou de continuar brincante e sempre trouxe esse olhar de inclusividade e diversidade para dentro da marca e das coisas que a marca falava. Então, o que nós fizemos no Brasil? Partindo desse propósito de continuar brincante, partindo do princípio da diversidade e inclusividade, nós fomos olhar para uma coisa que todos nós vivemos na nossa infância, que é a história dos contos. É muito comum os pais contarem contos para os filhos. Contos como Rapunzel, Os Três Porquinhos, esses contos que... O João e o Pé de Feijão, esses contos que são um entretenimento para as crianças, mas ao mesmo tempo passam uma mensagem. Eles têm uma moral da história, isso faz parte da educação das crianças. Agora, esses contos, eles têm um porém. Eles são muito pouco inclusivos. Se você pegar os contos em geral, eles são muito pouco inclusivos e diversos. Então, nós pegamos esse princípio e nós resolvemos, então, reescrever os contos infantis com uma visão bastante inclusiva. Então, na prática, a Mondelez tem comitês internos dentro desse princípio de diversidade e inclusividade, tem comitês de grupos específicos. O Comitê de Enos, por exemplo, fala da inclusão de pretos e pardos, o Comitê PCD, o Comitê LGBTQIA+. Então, são comitês que trabalham internamente na Mondelez e que ajudam a fomentar a inclusividade dentro da empresa e fora da empresa também. Então, esses comitês trabalharam juntos e nós convidamos pessoas que viviam a diversidade na sua vida real, no seu dia a dia. Então, convidamos o Lázaro Ramos, convidamos o Henrique Fogaça, que além de chefe de família, ele é pai da Olivia, que é PCD. Nós convidamos o Alexandre Ercovitch, que é homossexual, que é casado, e adotou 2 filhos, o Ben e o Fernando. E nós convidamos as três personalidades a reescreverem contos infantis com a sua visão, com a sua realidade que eles viviam no dia a dia. Então, dessa combinação, saiu a história da Rapunzel numa versão que é uma menina preta, com cabelos encaracolados, mágicos. Nasceu a história do João Pé de Feijão, em que o João é um menino cadeirante. E nasceu a história do Patinho Feio, que é um casal homoafetivo que brinca com seus filhos adotivos, reinventando essa história. Tá? Vou mostrar para vocês uma dessas histórias aqui, e depois eu vou contar um pouco dos resultados, dos aprendizados que foram fantásticos. Vou mostrar para vocês a primeira história, a história da Rapunzel. Você já brincou de reinventar histórias? Oreo apresenta Faz de Contos. Vivia olhando para o céu a menina Rapunzel, vendo nuvens e suas formas diferentes, forma de anel, de chapéu e até de barco de papel. Certo dia, enquanto caminhava, tropeçou e caiu de tanto que para cima olhava. Seu pai, que lhe acompanhava, disse: "Filha, olhe para o céu, mas aqui para baixo também, pois tem um novo mundaréu. E ele também é seu, meu amor." A família de Rapunzel se mudara para o prédio de uma só torre. Lá, algo logo lhe animou: ter ficado mais perto do sol. Por outro lado, se viu presa pela vizinha que sempre a olhava de forma estranha e uma palavra murmurava. Era do cabelo da pequena que a malvada falava, comparando-o com um ninho. Aquilo feriu mais do que espinho. Rapunzel com os pais conversou. A mãe, na frente do espelho, pediu para que se olhasse. Queria que a menina novamente admirasse seus olhos, os lábios bem desenhados, o nariz largo e o seu cabelo encaracolado. Sorria e veja a bela menina que é você. O pai completou a receita e juntos declamaram: "Eu sou linda e inteligente, não sou melhor ou pior que muita gente. E isso que às vezes a gente sente, uma tristeza que é até indecente, não é problema da minha mente. É de quem pensa que a vida só se faz com um tipo de pente." Revisitando fotos antigas, disse: "Seu cabelo, filha, é como um sol que te ilumina. É também uma coroa que você deve carregar com alegria. E a cada penteado você ganha um jeito diferente. Por isso você usa vários pentes. Isso não te deixa contente?" Dia seguinte chegou, Rapunzel com suas aventuras continuou. Saiu de casa e no hall apertou o botão do elevador. Nada aconteceu. Viu a placa "em manutenção" e para casa voltou. Ao olhar na janela, viu uma imagem bizarra.
A vizinha fazia uma Teresa, que é uma trança de lençóis, para tentar descer. O que será que dava tanta pressa para a vizinha malvada? Rapunzel, esperta que era, viu lá embaixo um livro dourado brilhante e perguntou: por que essa pressa? O que tanto te interessa? A vizinha, de todo desconfiada, grita: o que vou fazer lá embaixo não é coisa para toda a gente. O livro mágico da beleza é meu, não se meta, nem tente. Na agonia, a vizinha se desequilibra e quase se estribucha no chão. Só não porque ficou presa na grade de um outro janelão. Sem forças para se salvar, grita por socorro! Rapunzel, já sabendo da força e mágica do seu cabelo, fez uma grande trança, se prendeu na pilastra de casa e desceu, se aproximando da vizinha e estendendo a mão para ela. Já no chão, em segurança, a vizinha envergonhada agradeceu a Rapunzel, mas apressada, correu para pegar o livro que magicamente dela desviou e até Rapunzel flutuou. Na frente da menina, o livro se abriu e proferiu: está aqui alguém que não precisa de mim, pois já tem beleza. E o mais importante, a beleza que vem de dentro da alma e se junta aos seus traços únicos que estão por fora. A vizinha suplicou: por favor, me deixe bela. O livro não titubeou. Fechado para ela ficou. Rapunzel voltou para casa com a certeza de que são muitas as belezas do mundo, mas que uma atitude feia faz de alguém um ser horrível. O sol se punha quando os pais voltaram para casa. A menina os abraçou com alegria sem igual. O pai disse: novo visual? Ela respondeu: fiz uma trança e depois soltei. Gostei, ficou legal. Como vocês viram no vídeo, uma história incrível, reescrita e narrada pelo Lázaro Ramos. E a repercussão dessa iniciativa foi fantástica, né? Não estou falando aqui de repercussão em vendas, em imagem de marca, muito além disso, né? Então, milhares de pessoas se identificaram com as histórias, escreveram para a gente. Então, aqui um exemplo da Yasmin, que é uma menina que tem uma página no Instagram chamada Sou Mais Uma Negra, né? E que ela ficou totalmente encantada, ela ficou apaixonada por essa história. Nós tivemos muitos professores, educadores que nos buscaram, né, pedindo para usar essas histórias nas suas aulas. Aqui é um exemplo da Michele, que é uma professora de artes, que ela pegou os contos de Óleo, levou para a sala de aula, para que seus alunos reinterpretassem, desenhassem, trouxessem para a vida essas histórias. E com base nessa procura de professores, educadores, que foi uma coisa enorme que nós recebemos, nós decidimos imprimir alguns milhares desses livros. Esses livros só eram virtuais, digitais, né? Nós imprimimos e doamos para entidades, instituições sociais, para que elas pudessem usar no seu aprendizado, no seu dia a dia também, para discutir esses temas tão importantes de uma forma tão leve, tão gostosa. Então, acho que esse exemplo de Óleo, para mim, é um exemplo muito forte de humaning, de empatia, de trazer o propósito para a vida, de parceria. Nós fizemos parceria com pessoas que viviam essa realidade, enfim. Acho que tem vários elementos aqui dos pilares que eu comentei para vocês, e o resultado está aí para vocês verem. Então, primeiro exemplo, o exemplo de Óleo. Vou contar uma outra história para vocês aqui, um outro exemplo que eu acho bastante interessante, que vocês conhecem bastante também, que é o exemplo de Trident. Trident, como todo o mercado de gomas, durante a pandemia, sofreu bastante. Por quê? Porque as pessoas, em geral, elas consomem balas e gomas, geralmente, em situações externas, né? Ou elas estão circulando, estão pegando ônibus, indo trabalhar, ou estão, por exemplo, almoçando em algum lugar e param no caixa ali, acabam comprando um chiclete, um Trident, saem mascando, enfim. Então, não só a compra ela é muito por impulso no dia a dia, circulando em bares, restaurantes e tudo mais, mas o próprio consumo ele é muito associado a situações de ocasiões externas. E durante a pandemia, obviamente, tudo isso mudou. Então, o consumo de gomas e balas caiu muito de Trident, mesmo sendo um super líder de mercado, também sofreu muito com isso. Então, qual foi o nosso desafio, qual foi a nossa reflexão dentro da Mondelez? Bom, um dos grandes princípios aqui que nós temos que entender é: se o consumidor de Trident, o jovem, não está circulando, não está fazendo as coisas que ele gostaria de fazer fora de casa, que são as ocasiões que ele associava o consumo de Trident, o que ele está fazendo hoje e que ele poderia também associar o uso de Trident para ele poder voltar a consumir, voltar a comprar e voltar a comprar
e consumir num momento diferente. E, obviamente, esse consumidor, esse jovem, né, esses jovens que consomem Trident, eles estão muito mais tempo dentro de casa fazendo o quê? Jogando, estudando, né, com diversas situações que eles não viviam antes. Então nós fizemos, com base nesse entendimento do consumidor, das pessoas, fizemos uma campanha nova de Trident, associando o consumo da marca a essa nova situação que o jovem está vivendo. Então vou mostrar para vocês aqui 2 filminhos rápidos que mostram isso. Tenso na hora do game? Masca um Trident e destrava uma atitude mais leve. Trident, masca e destrava. Então esse é um exemplo ligado a esse lado de jogo, Wi-Fi, né? Hoje em dia a gente vive a crise do Wi-Fi, né? Você está em casa, cai o Wi-Fi, parece que caiu o mundo, né? Enfim, outra situação também que nós fizemos aqui, vou mostrar esse segundo para vocês só. Ok, pessoal, liguem as câmeras. Tensa porque não tá pronta pra aula. Masca um Trident e destrava uma atitude mais leve. Trident, masca e destrava. Aqui, você vê 2 exemplos simples, né? Mas a intenção é, poxa, não podemos ficar se o jovem está convivendo uma outra situação, a gente tem que ter empatia, entender essa outra situação e passar uma mensagem de marca que se conecte com isso, que ele se identifique. Então, um exemplo de Trident simples da ideia de empatia de Humaning. Vou trazer um outro exemplo, que é um exemplo bastante simbólico, bastante forte, que é o exemplo de Lacta, de Páscoa de Lacta, não a desse ano, mas a Páscoa do ano passado, de 2020. Tá? Que todos vocês vão se lembrar muito bem, porque foi o começo da pandemia que todos nós começamos a viver. Então, qual que era a situação em meados de março do ano passado? Né? Vocês se lembram disso, todos nós vivemos. Mais ou menos no meio de março, foi decretado o lockdown, foi a crise, o começo da pandemia mais grave. E o momento que isso começou a acontecer para valer no Brasil era mais ou menos 30 dias antes da Páscoa. Então, uma véspera da Páscoa, praticamente. E na prática, parte do comércio fechou, as pessoas foram para casa, estava todo mundo super inseguro, né? Ninguém sabia muito bem o que fazer, todo mundo apavorado. Né? E pensando na Páscoa em si, a Páscoa é um evento para o mercado de chocolates, é um evento muito importante. E é um evento que a gente começa a se planejar muito antes do que a Páscoa em si. Para vocês terem uma ideia, a gente começa a produzir ovos em outubro do ano anterior. Né? Preparar a embalagem, enfim, é um processo muito longo, muito planejamento. É um evento que acontece em poucos dias, mas acontece em uma velocidade enorme, então a gente contrata milhares de temporários, tanto na fábrica quanto no ponto de venda. Tem uma operação em lojas enorme para a montagem das parreiras, para a distribuição dos ovos, enfim, vocês imaginam a complexidade disso. E para o varejo também é um momento muito importante, né? Porque tem muito mais fluxo na loja, é um momento também super relevante para o varejo como um todo. E quando teve o lockdown 30 dias antes da Páscoa, boa parte dos ovos já estava distribuído, já estava dentro das lojas. E aconteceu de muitas lojas, inclusive, fecharem cheio de ovos dentro. Então, o contexto que a gente estava vivendo, todos nós, era esse. E mais do que até, obviamente, a questão da Páscoa em si, etc., existia naquele momento uma enorme tristeza no ar. Todos nós estávamos muito tristes, muito medo, muito frustrados. E recuperando aqui alguma das mensagens, né, que começaram a surgir na época, é que começou uma preocupação enorme, inclusive, poxa, mas então quer dizer que esse ano não vai ter Páscoa. Né? Com lockdown, com tudo isso, não vai ter Páscoa. E a Páscoa, para nós brasileiros, a gente sabe disso, é um momento muito simbólico. Né? Não é simplesmente um evento, né? É um momento que a gente reúne a família, tem a brincadeira da caça aos ovos, é um momento muito especial, tem uma parte religiosa, enfim, é um momento muito especial para nós brasileiros. Então, o sentimento de não vai ter Páscoa foi muito duro para todos nós, né? Que só aumentou o pânico dentro desse contexto de Covid. E para dentro da Mondelez, especificamente para a Lacta, isso pegou muito, né? Não só do ponto de vista de negócio, mas também porque a Páscoa é muito simbólica para a Lacta. Lacta é uma marca que existe há 110 anos e o propósito de Lacta é aproximar as pessoas. E a Páscoa é um momento simbólico disso, de aproximação, de união. É um momento que milhões de lares no Brasil comem o ovo de Páscoa, Lacta, e abrem, e tem aquela experiência com a família. Então, para a Lacta é um momento muito simbólico. Então, quando aconteceu o lockdown em toda essa situação, a empresa parou e falou, nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Nós precisamos repensar a Páscoa nesses próximos 30 dias, porque a gente não pode deixar não acontecer Páscoa. Criou-se, inclusive, um hashtag interno que é Vai Ter Páscoa.
vai ter Páscoa de qualquer jeito, nós vamos fazer isso acontecer. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui o que aconteceu dentro da Mondelez, mas foi uma super mobilização, uma força-tarefa gigante, pessoas de todas as áreas mudaram suas funções para focar em Páscoa, cada um pegando um pedaço. Mas eu quero trazer 2 pilares aqui que foram fundamentais, na minha opinião, que tem muito a ver com o Humaning, que eu comentei antes. O primeiro deles foi, a gente tinha que trazer o propósito de Lacta, que é o propósito de aproximar as pessoas, a gente tinha que trazer esse propósito para a vida nesse momento tão duro para todo mundo. Então, a campanha que nós tínhamos de Páscoa pronta, nós pegamos e jogamos no lixo. Não tinha nenhum sentido, de novo a questão da empatia, não fazia nenhum sentido trazer uma campanha de Páscoa que não tivesse conexão com o Covid. Não tinha nenhum sentido trazer isso para a mesa. Então, nós jogamos fora a campanha de Páscoa e nós rapidamente criamos uma mensagem que tinha a ver com a Páscoa no Covid. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo. E, por fim, não menos importante, nós sentamos com os nossos parceiros, com os nossos clientes, os nossos distribuidores, para entender a situação de cada um deles e para ver o que nós poderíamos fazer em conjunto. Porque, de novo, não tinha uma solução única, não tinha um caso único, cada um tinha uma situação. Tinha cliente com loja fechada, cliente com loja aberta, cliente sem fluxo, cliente com fluxo, cliente tinha ovo, cliente não tinha ovo. Então, a gente sentou com cada um dos clientes, foram mais de 2.000 clientes que nós falamos nesse momento, além de fazer parcerias com outros parceiros que nós não tínhamos na época, Rappi, Uber Eats, Americanas. Botamos no ar um site de e-commerce, que na verdade era um grande agregador, que pegava sites de e-commerce de vários parceiros nossos, para que as pessoas pudessem comprar e saber onde comprar ovos. Então, essa super mobilização. Então, esse conjunto dessas 2 coisas foram fundamentais aí para a Páscoa 2020. Resultado de tudo isso, a gente teve uma Páscoa quase tão boa quanto a gente tinha esperado antes do Covid, mas mais do que os resultados em si financeiros, de vendas, etc., essa Páscoa para nós ficou um símbolo do propósito de Lacta, da aproximação das pessoas, do que a gente podia fazer quando a gente trabalha em conjunto com os nossos parceiros. Isso nos aproximou demais dos nossos parceiros também. Então a Páscoa teve um simbolismo enorme para a gente de confiança. E teve Páscoa 2020, teve Páscoa 2021. A gente consegue fazer muito mais quando a gente se une e faz as coisas direito. Vou mostrar um vídeo para vocês que traz um pouco essa história do propósito da Páscoa do ano passado. Meu neto, esperei muito para te mostrar o mundo, mas neste momento o mundo pede para que eu espere um pouquinho mais. Justo agora que a Páscoa está aí, a sua primeira, a nossa primeira. Estou aqui na minha toca, doida para ir na tua, te pegar no colo, fazer careta, bilu-bilu. Sei que o certo agora é estar distante, mas me sinto próxima a cada foto, a cada instante. Ainda bem que isso passa e que a cada dia a gente dá um passo. Logo estaremos juntos e sua risadinha será minha trilha, meu compasso. Fica bem. Lacta, cada pedacinho aproxima, mesmo estando cada um na sua toca. Enfim, é uma mensagem super adequada ao momento que a gente estava vivendo, com a empatia e com o propósito de Lacta. Para finalizar, meu último exemplo é Bis, e mais especificamente Bis Extra. Bis é uma marca de chocolates, é a marca de chocolates, a maior marca de chocolates do Brasil, a que mais vende, está com a gente também há muitos anos. Tem uma verdade em Bis, quando a gente olha, quando eu falo das verdades e histórias por trás do produto, né? Quando você pergunta para qualquer pessoa que come Bis, o que as pessoas mais falam? Não consigo parar de comer. Eu abro a caixa e como a caixa inteira. Putz, a caixa aqui na minha casa não dura nada, né? Eu abro a caixinha de Bis, a bandeja de Bis. Então tem uma verdade em Bis que é as pessoas perdem o controle quando vão comer Bis. Essa é a história por trás do produto, né? Então nós pegamos essa história, olhando para os consumidores, para as pessoas que consumiam Bis, e essa história virou o propósito de Bis. Poxa, se essa história é uma verdade para os consumidores, para as pessoas que consomem Bis, vamos trazer isso para a marca e falar sobre isso abertamente. E nós trouxemos isso não só para o Bis bandeja, para o Bis tradicional, mas também para o Bis Extra, que é o Bis maior, né? Que é o nosso Bis tablete maior, que também tem a essência de Bis. Então, vou mostrar para vocês aqui 2 vídeos rápidos para acabar a minha apresentação e começar a bater um papo com o Matheus sobre Bis Extra e a resistibilidade de Bis. Meu segredo para ter cabelos macios e sedosos é Bis Extra. Você sabe que está perdendo o controle quando começa a ver Bis Extra onde não tem. Bis Extra. Descontrole extra. Proteja seus filhos dos mosquitos. Use Bis Extra, com efeito protetor duradouro. Você sabe que está perdendo o controle quando começa a ver Bis Extra onde não tem. Bis Extra. Descontrole extra. Enfim,
trazendo a essência do produto, as histórias do produto, contando elas para as pessoas de volta. Então, isso é Humaning. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha trazido boas reflexões para vocês. Foi um prazer apresentar aqui para vocês um pouco desse Humaning hoje. Álvaro, que aula! Pô, muito bacana mesmo. Eu já de começo achei super interessante você sair do conversar com o mercado para conversar com as pessoas, para assim ter empatia com as pessoas. Isso a gente tem visto isso muito acontecer, muitas marcas se posicionando, que antigamente as marcas até optavam por não entrar em assuntos, vamos dizer, até polêmicos, e hoje, se ela não está vivendo isso, participando disso e se posicionando, ela desconecta com as pessoas, né? Mas eu queria entender, ver se você consegue me ajudar a pensar nisso. Eu até já comecei a pensar como que eu vou fazer com os meus restaurantes aqui para ir mais próximo do consumidor, para conversar com ele. Eu estou aqui em Campinas, a gente fala tem que abraçar o consumidor, mas não pode dar pitaco na conversa dele em cima da mesa. Como que a gente faz essa aproximação para um pequeno negócio, para um bar, para um restaurante, que eventualmente não tem muita capacidade de financeira, de investir nisso e tudo mais? Como que a gente consegue trazer isso para uma realidade, e aí você conhece essa realidade pela Diageo, já passou muito e conhece muito o nosso canal de vendas, aí, os bares e restaurantes. Como que a gente consegue fazer essa aproximação? Algumas dicas básicas que não necessitam muito investimento, que o pessoal, ainda mais agora, pós-pandemia, está todo mundo tentando se recuperar da crise, tentando refazer seus caixas, mas sair daquela imagem, eu tenho uma marca e estou atendendo o cliente e faço um post, faço um outdoor, faço alguma coisa genérico e abraço o meu cliente, mas também não sento na mesa para bater papo, porque, cara, ele tem um momento dele lá e a gente tem que respeitar isso, né? Perfeito, Matheus. Uma pergunta muito boa, né? Quando a gente fala de marketing ou de humaning aqui no caso, né? A gente às vezes pensa em grandes investimentos, né? Em grandes campanhas e, putz, como é que eu faço isso? Você não tem esse recurso todo e tal. Eu acho que é muito mais simples do que isso. A gente pode fazer isso de forma muito individualizada. Eu acho que uma grande vantagem que um bar ou um restaurante tem é que tem um nível de proximidade máximo com seus clientes. Você está ali no dia a dia, você está interagindo direto com seus clientes, isso tem muito valor. Então, eu acho para mim, e no fundo, o que eu estou falando aqui do Humaning é você ter empatia, que é você conhecer esse consumidor, essas pessoas, e os bares e restaurantes, você tem isso direto, e você conseguir devolver para ele uma experiência, um produto que surpreenda ele. Eu vou te trazer alguns exemplos de coisas que eu acho que são fantásticas, que eu já vi, são super simples, mas muito poderosas, né? Um caos aqui. Uma vez eu estava pegando uma estrada aí para uma convenção da Diageo no interior. E eu peguei uma estrada vicinal. Eu estava morrendo de fome, que era 6 da manhã, era bem cedo. Eu estava nessa estradinha e eu olhei do lado e tinha uma casinha e tinha uma faixa na frente dessa casinha. A faixa falava o seguinte: café da manhã, pão na chapa, café com leite quentinho. Dizia isso a faixa. Eu falei, putz, é agora. Parei meu carro na hora, desci lá, entrei nessa casinha, tomei meu café da manhã ali, beleza. Olha só, a história fica melhor. Voltei à noite, no mesmo dia, nessa mesma estradinha. Passei na frente dessa mesma casinha, que era um restaurantezinho. Tinha uma outra faixa. A faixa dizia o seguinte: cerveja gelada, happy hour aqui. Então, o que essa pessoa fez? De manhã, quando as pessoas estão com fome, de café da manhã, etc., ela colocou uma faixa dizendo do pão na chapa, café com leite quentinho, que foi o que me pegou. Que era o que eu estava pensando naquela hora, eu estava procurando, tá com fome. À noite, ela mudou a faixa. O que os consumidores estão pensando à noite ali? Um happy hour, dar uma descansada, uma cerveja gelada. Ela mudou a faixa. Olha que ideia super simples, super poderosa. Então, acho que esse exemplo para mim é fantástico. Para mim, eu sempre levo comigo porque é simples, direto e poderoso. Entendimento do consumidor, empatia. Né? Outro exemplo que eu trago também de um restaurante que eu comia perto do escritório. Um restaurante também super simples, caseiro, comida caseira. E tinha lá o cardápio, né, com vários pratos caseiros e tal. E tinha um prato que falava o seguinte: prato da Márcia, que era o dono da restaurante. Aí tinha lá a descrição do prato, carne, não sei o que lá, não sei o que lá. E tinha assim, entre parênteses, uma delícia. Aí eu perguntei uma vez para a Márcia. E assim, obviamente, qual o prato que mais saía na casa? Era esse. Eu perguntei para a dona, eu falei, Márcia, qual o prato mais sai? Ah, é o da Márcia.
Não à toa, 2 motivos, né? Primeiro, ela dava o nome dela para esse prato, então já dava um aval de qualidade, que era a especialidade da casa, e ela tinha essa observação do lado, super informal, uma delícia. Chamava atenção, você olha o prato ali, um monte de opção, você fala, poxa, essa aqui, eu tenho que experimentar, né? Essa aqui tem que ser boa, ela tá botando que é uma delícia. Então, outro exemplo simples de como é que você consegue passar a mensagem de uma maneira que encanta o seu consumidor, que faz o seu consumidor voltar com certeza e ter uma experiência fantástica. Então, marketing humaning não tem a ver com quantidade de dinheiro, tem a ver com você entender seu consumidor e usar a criatividade com os recursos que você tem para poder encantar ele da melhor forma possível. Pô, demais, sensacional. Do cafezinho, até eu fiquei com vontade de tomar um cafezinho com leite. Muito boa mesmo. Num dos pilares de comunicar, né, que você estava comentando, dos pilares do Humaning, de comunicar, transformar sua mensagem com os dados e você conseguir atingir o teu público. E é um negócio que, para bares e restaurantes, a gente tem esse super contato, essa proximidade que, cara, que eu acho que só bares e restaurantes realmente têm, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma coleta de dados, diferentemente de outros setores que conseguem saber quem são seus clientes, ter os dados dele e aí conseguir comunicar quando ele não está dentro da sua casa. A gente acaba conversando com o nosso cliente na hora que ele está lá dentro. O garçom sabe o nome, sabe o shopping que gosta, se tem colarinho ou não. Cara, isso aí a gente é craque. O problema é que quando ele não está dentro de casa, a gente precisa trazer ele para dentro de casa ou comprar pela internet, como a gente viu aí, esse novo normal aí vai ter muito mais delivery, takeaway, enfim. Mas agora a gente está começando a fazer isso. Eu acho que a pandemia ela forçou quem não estava fazendo o delivery começar a fazer o delivery. E agora a gente começou a pegar dados dos nossos clientes. Quem que é que está comprando na segunda-feira, qual prato, quem que vem almoçar no sábado e pede durante a semana para jantar em casa. Então a gente está começando a entender o que são dados, aí o nosso setor, né? E como trabalhar isso. Que dica você daria para a gente fazer essa comunicação humanizada, com empatia, agora que a gente consegue descobrir quem são os nossos clientes que estão em casa e, eventualmente, a gente quer, agora que a gente está podendo sair, podendo voltar a socializar com segurança, como que a gente consegue passar essa mensagem para ele, fazer ele sair de casa, vir no nosso boteco, no nosso restaurante, tomar uma cervejinha, se for à tarde cervejinha, senão de manhã o pão na chapa, né? Exato. Olha, eu acho que você citou um ponto muito legal. Eu acho que essa nova realidade, que eu acho que essa a gente deve continuar vivendo mesmo, que é esse misto, né, entre você ir para um lugar que você gosta e você pedir também, né? O delivery virou uma realidade também. Eu acho que essa mistura vai continuar acontecendo. E a questão de dados, também eu me coloco muito da forma como eu gosto e as experiências boas que eu tive, né? Um exemplo simples, quando você liga para algum lugar e a pessoa te atende pelo nome, isso já te dá uma intimidade, te dá uma proximidade. Ô Álvaro, tudo bem? Segunda coisa, a pessoa sabe que você gosta. Então, hoje você não vai pedir tal coisa? Pô, tem um negócio hoje aqui que eu acho que você vai gostar. Né? Você gosta de comer tal prato? Hoje tem uma sobremesa aqui que eu acho que combina muito com o seu prato. Ou para você, se quiser experimentar. Eu acho que para mim, o grande ponto, e eu tive experiências em empresas grandes que tinham muitos dados. Né? Muitos dados disponíveis, dados de todas as formas. O desafio é igual, Matheus, que é o que fazer com tanto dado. E acho que a dica e o aprendizado que eu tive é faça pequenas coisas, passo a passo. Cada passo que você conseguir dar para pegar desses dados e extrair alguma coisa para agradar o seu cliente, já é um grande ganho. E você vai sentindo passo a passo. Exemplo que eu dei agora. Chamar pelo nome, entender um pouco, pegando como você falou, né? Entenda um pouco já o que ele gosta, o que ele não gosta. O que eu posso oferecer como complemento? Poxa, eu vou te mandar hoje uma sobremesa que eu acho que combina muito com o prato que você gosta. O cara vai comer sobremesa, com certeza ele vai pedir na próxima vez. Então, é pegar pequenos passos, ideias do que você vai tirando desses dados, desse aprendizado, e testar. Uma outra coisa que é fundamental no mundo dos dados você pode ter muitos dados, poucos dados. Você nunca vai ter certeza do que fazer exatamente com os dados. Você tem que fazer gerar hipóteses, ideias e testar. Putz, fiz tal coisa, deu certo? Repito. Fiz tal coisa, não deu certo? Tudo bem, aprendi. Vou fazer uma outra coisa diferente. E esse é o espírito da gente conseguir tirar mais os dados. Gerando hipóteses, testando, aprendendo e seguindo o que funciona e descartando o que não funciona e tudo bem. Parte do jogo.
Não, bacana, que legal, muito interessante. Provavelmente deve ter bastante outras perguntas, né? E eu não sei como a gente está no tempo, mas eu queria fazer mais uma, que tem a ver com posicionamento, tem a ver com as marcas saírem daquela posição de estar falando com o seu mercado, estar preocupado em simplesmente fazer a venda e realmente se posicionar em causas extremamente importantes. Você colocou da inclusão, da inclusividade, e usou até os contos, né? Eu tenho uma filhinha de 3 anos, agora ela está na fase da Ariel do Frozen. Então, no final de semana assisti, acho que Frozen umas 10 vezes. Mas eu acho super legal, só que muitos estabelecimentos, mesmo querendo até se posicionar, etc., a gente já viu casos de restaurantes famosos em São Paulo se posicionaram numa questão A, numa questão B, e tem aquela cultura do cancelamento, que pode atrapalhar muito. Então, dependendo de como que a pessoa acaba não se posicionando, ela tem que criar essa empatia, tem que defender os valores, eu acredito nisso, né? Eu acho que uma empresa é formada por pessoas. Então, aquelas pessoas têm opinião e, cara, aquele conjunto de opiniões, ele representa os valores daquela empresa, e isso tem que ser colocado para fora, tem que contar, você tem que fazer tudo. Mas tem essa questão que a internet, hoje em dia, ela é muito rápida em julgar, e pode ser positiva, porque ela achou super bacana a tua ideia, ou ela pode achar negativo. Que conselho você daria para esses pequenos negócios que têm, eu até penso assim, aqui em Campinas tem bar aqui que é de time de futebol, tem o bar da Ponte, tem o bar do Guarani, então, já é um posicionamento também, né? Como que a gente pode trabalhar essas questões? A gente vai devagarzinho, não vale a pena defender? Como que a gente gerencia isso nas redes sociais? Que dica você daria para o pessoal aí nessas questões? Olha, eu sou muito favorável às empresas, às marcas e às pessoas terem uma posição clara, né? Então, a ideia do propósito é um pouco disso, a ideia dos valores é um pouco disso. Então, você tem que se posicionar e você tem que ter uma opinião sobre alguma coisa. Porque acho que é isso que gera identidade, né? Você deu o exemplo dos bares da Ponte, os bares do Guarani. Poxa, isso gera uma identidade. Se eu sou torcedor de um time X, eu vou nesse bar, tem uma identidade com esse bar. Isso tem... Óbvio que o torcedor do time Y não vai, é uma escolha. Você perde de um lado e ganha do outro, mas o vínculo que você vai ter com essas pessoas que se identificam com o que você está se propondo é muito maior. Eu acho que sempre vale mais a pena. E eu acho que quando você se posiciona, você tem que estar preparado para as críticas, né? O que eu acho que está muito comum hoje em dia, e eu tive várias experiências da minha carreira de campanhas, de ações que eu fiz, que geraram um enorme número de haters. Enorme. Né, de deixar as pessoas de cabelo em pé na empresa, né, de pessoas, enfim, um escândalo na rede social. Mas o que eu aprendi também nessa história toda é que a própria comunidade vai moderando essas críticas. Porque você tem alguém que vai criticar, você vai ter alguém que vai entrar e falar assim, peraí, não concordo com você, isso aqui eu sou a favor desse ponto. A conversa é saudável de qualquer jeito. Então, minha opinião, eu acho que é muito mais valioso a gente ter uma posição clara. Isso vai fazer com que as pessoas identifiquem essa posição, vão se conectar com a gente de uma maneira muito mais profunda do que a gente ser genérico. E aí todo mundo vai ter alguma relação com a gente, mas na hora de apertar o sapato, eu quero ir para um lugar que eu realmente me identifico, eu não vou pensar nesse lugar. Vou pensar naquele outro, que tem mais a ver comigo, com os meus valores. E aceitar que vão ter críticas, isso, a própria comunidade gerencia isso. Nessa hora a gente tem que respirar fundo e ficar firme aos nossos propósitos. Acho que essa é a dica que eu dou, é respirar fundo, firme nos propósitos, que vai passar e vale mais a pena do que o que a gente tem a perder com isso. Não, muito bacana, Álvaro. Pô, que bacana. Acho que é esse ponto mesmo. E a conversa é exatamente a base da democracia, né? Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar, mas acho que você falou um negócio interessante. Na hora que ele vai escolher para onde ele vai, com certeza ele vai naquele que ele se relaciona e não naquele que passou despercebido. E a gente está vendo aí muitas marcas no mundo digital agora, com os aplicativos. Então, tem restaurante testando marcas, então acaba virando muito mais do mesmo. E realmente as marcas que conseguem não sei se existe, empatizar com o público, empatizar com os seus clientes, empatizar com os seus propósitos, passar seus propósitos, eu acho que são realmente as marcas que vão se destacar aí, né? Muito bacana.
Eu acredito que a gente esteja dando o nosso tempo aí de palestra, pessoal. Álvaro, obrigado de novo aí pela oportunidade aí de falar um pouco aí no Congresso da Brasel. Nesse 33º Congresso a gente vai ter muitas palestras ainda, e com pessoas super do teu calibre, espetacular aí poder trazer, principalmente até essa visão da indústria para o nosso setor, e essas parcerias, as conexões que até você comentou, eu acho que é o que a Brasel tenta fazer dentro do nosso setor e trazer um pouco de conhecimento aí na forma do Congresso Nacional. É uma das formas que a gente tenta ajudar esse setor aí com mais de 1 milhão de estabelecimentos, mais de 6 milhões de pessoas empregadas, que dependem aí do cafezinho da manhã, do pingado, do happy hour à noite. Então, obrigado de novo aí pela tua presença, pela tua apresentação, foi uma aula. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço para vocês e um prazer enorme mesmo. Imagina tudo que o seu negócio precisa. Crédito para sua empresa acontecer. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.